tarde. Eu estou enviando aqui alguns convites para uns amigos queridos que talvez se interessem por assistir essa live. E convido você também a fazer os seus convites caso você considere útil para alguém estar aqui. Nesses minutos breves em que a gente vai trocar algumas ideias. Sejam bem-vindos, bem-vindas, Sandra, Ingrid, Ana Paula. Fico muito feliz de vocês estarem aqui e que a gente possa criar um espaçozinho no nosso dia de domingo, que mesmo às vezes no domingo a gente encontra tantas coisas para fazer, que a gente encontre um espaço para essa reflexão, que quem sabe pode se tornar uma ação na nossa vida. Porque essa é a intenção de toda reflexão sobre uma literatura, um pensamento, uma teoria, uma filosofia. A ideia é nós tornarmos esse momento um momento criativo dentro de nós, para que a gente possa, a partir dessas reflexões, criar algo na nossa vida, algo útil, algo saudável, algo na linha da harmonia, do equilíbrio interior, que é esse o nosso objetivo. Já vi a Cláudia, a Ana Carolina, sejam bem-vindas. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Sei que muitas pessoas já me avisam que vão assistir depois, e tudo bem, a gente assiste mais tarde, na ideia de poder trazer algum, não digo nem conhecimento, alguma real reflexão. Eu estou fazendo, para quem está entrando pela primeira vez nessa série de lives, essa é a 4ª live, que é uma reflexão sobre o livro A Chave para uma Boa Vida, do terapeuta e psicólogo Joan Garriga, espanhol. E a gente está numa parte do livro que eu estou fazendo a leitura de uma história, de um conto que ele cria, e um conto que vai ser a base de quase todo o livro. É um conto em que um filho de 18 anos, é o aniversário do filho de 18 anos, e os pais desejam lhe entregar um presente. Então, resumidamente, para quem não assistiu às outras lives, eu aconselho a assistir a primeira, onde eu começo a contar o conto. Os pais entregam, então, uma chave. E esse filho, então, sai, vai viver sua vida, afoito, não dá tempo para que os pais expliquem o significado daquele presente. E aí ele acaba retornando, e nós estamos agora na explicação do terceiro dente da chave. Os pais, então, explicam que o primeiro dente é a verdade, o segundo dente é a coragem, e o terceiro dente, então, ou a coragem e a verdade, não estou lembrando a ordem, e o terceiro dente é a consciência. É o dente que a gente vai falar hoje. Esse recurso para uma boa vida que os pais entregam simbolicamente através de uma chave para esse filho de 18 anos, que depois tem lá suas experiências e retorna um tanto frustrado, um tanto chocado com a vida. Então, na continuidade da leitura, eu vou lendo e vou conversando um pouquinho sobre o que ele vai dizendo, porque eu considerei que o conto precisa ser lido, para que ele não perca a poesia que contida nele, para que não perca não seja autêntico aqui em relação ao que foi escrito pelo Joan Garriga. Na frente, o livro vai discorrer sobre esses pontos e a gente vai então ficar mais livre. Agora, eu acho que é importante ler. E ele diz assim: o terceiro recurso, disseram os pais, é a consciência, a atenção, o perceber. O que significa que você tem que estar sempre acordado e atento ao que está acontecendo e ao que está vivendo. A sua própria experiência, ao seu corpo, ao seu coração, às suas emoções, à sua alma, aos seus desejos, temores e anseios. Só aqui, gente, já dá um pano para uma manga gigantesca. Quanto distraídos nós estamos, afastados desta consciência
diária. Aqui ele não entra no conceito de consciência da psicologia ou das filosofias com maior profundidade. Ele traz a consciência como uma atenção plena, uma atenção sobre nós, sobre o nosso estar aqui e agora, esse momento, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como seria a vida que eu desejo viver, como é a vida que eu estou vivendo. Essa consciência por si só, ela já é transformadora na nossa vida. Porque sem percebermos, vamos deixando que a nossa vida seja engolida por um tempo sem atenção. Um tempo mecânico, automático, e é justamente isso que nos adoece. Porque neste automatismo nós acumulamos. E quando nós acumulamos um futuro que nos torna angustiados na expectativa muitas vezes negativa desse futuro, nós acumulamos transformando todos os pensamentos e sentimentos em ansiedade. Quando acumulamos memórias negativas ou interpretadas como contra nós no decorrer da nossa vida, nós adoecemos da depressão. E por aí vai, uma série de outros transtornos, dificuldades, negatividades que a gente vai vivendo na vida, e muitas vezes tudo isso começa pela falta de atenção, de percepção de como de fato estamos. Então, às vezes nós passamos pela rua, encontramos um amigo, uma amiga, e eles perguntam para nós como nós estamos, como você vai, tá tudo bem? É geralmente assim, tá tudo bem? Como é que você está? E a gente responde automaticamente, está tudo bem. E é claro que a gente não vai se debruçar sobre os nossos problemas no encontro fortuito no meio da rua, mas será que nós estamos conscientes naquele momento de como de fato nós estamos? O que de fato nós queremos daquele dia? Porque a gente às vezes faz grandes projeções, projetos de vida a longo prazo, e esquecemos de projetar ou de estar conscientes do dia. E aqui não é de maneira alguma entendermos-nos como seres superiores que controlam a vida em absoluto. Não é no caminho do controle, é no caminho da atenção e da escolha consciente que é possível fazer no que tange ao nosso interior. Aquilo que sentimos, aquilo que pensamos. Vamos supor que aconteça alguma coisa conosco numa relação, uma discussão ou uma contrariedade, um choque de pontos de vista. E o que nós fazemos com isso? Ou acumulamos, engolimos isso, sem percebermos que temos a chance de negociar com os pensamentos, com as interpretações. Então, muitas vezes nós julgamos que aquilo é contra nós, que a situação é desfavorável e perdemos a chance de estar escolhendo pensamentos e sentimentos muito mais interessantes. Então, interessantes do ponto de vista da saúde, do bem-estar, do estar de fato em harmonia com aquilo que é. Porque pessoas, situações, tudo que nos envolve, na realidade não são controláveis. Tudo que está lá fora não é controlável. Então essa chave ela é tão importante quanto a coragem e a verdade. Porque ela nos dá essa atenção que vai fazer com que a gente saia da resposta, ou seja, da reatividade, que geralmente cria mais problema, mais dificuldade nas nossas vidas. Não é fácil no mundo de hoje. Hoje, a coisa mais fácil que tem é a gente se perder aqui, por exemplo, girando o dedo no feed das mídias e se perdendo completamente do que realmente importa. Então, isso que uma vez eu chamei de terceira medicação, a minha terceira medicação, eu brinco que eu sou a única psicóloga que medico, é uma pergunta: o que realmente importa neste momento do agora? Vocês que estão aqui comigo, escolheram estar aqui comigo. Talvez isso tenha alguma importância. E a pergunta é: para quê? O que você vai fazer com isso que você está ouvindo? Então essa chave, esse dente da chave, torna a chave muito poderosa para abrir uma porta interior de compreensão, inclusive das suas escolhas até aqui. Me desculpa. De tudo que você vem trazendo para as suas relações, trazendo para o seu trabalho, trazendo para o seu lar, para a sua casa,
universo dos seus pensamentos e sentimentos. E ele vai dizendo, ou seja, o seu movimento interior. Só assim reconhecerá o tempo todo e com clareza quem você é e o que vive. E poderá decidir o que fazer com isso e como vivê-lo e expressá-lo. Alexander Lowen, um livro maravilhoso chamado Sexo e Amor, Amor e Sexo, uma coisa assim. Alexander Lowen foi o desenvolvedor da bioenergética, seguidor de Reich. E desenvolveu um trabalho corporal espetacular, de consciência corporal. E nesse livro ele fala que um caminho ideal do processo de autocura, de autoconhecimento, seria nós desenvolvermos a nossa autopercepção, para que pudéssemos então desenvolver nossa autoexpressão, colocar quem somos verdadeiramente, conscientemente no mundo, e por fim desenvolvermos o autodomínio, onde pensamento e sentimento está a nosso serviço, e não no processo de nos destruir, no processo de nos desequilibrar. Para que a gente chegue nesse autodomínio, a gente precisa dessa consciência. A gente precisa dessa atenção. A gente precisa treinar o nosso cérebro. Todo o trabalho desenvolvido inicialmente por Jon Kabat-Zinn nos Estados Unidos sobre mindfulness, que nada mais é do que a meditação expressada de uma forma, traduzida de uma forma muito mais simples para o mundo ocidental, todo o trabalho que vem sendo realizado na linha do Mindfulness, Marcelo De Marzo, aqui no Brasil, com quem eu pude estudar na Universidade Federal de São Paulo, todo esse trabalho leva à compreensão do quanto essa atenção plena, cultivada, desenvolvida, quanto esse treino do cérebro, nos torna mais competentes para viver a vida de uma forma saudável. E detalhe, não apenas psicologicamente, emocionalmente, saudável de uma forma global, de uma forma total. Eu até trouxe um livro aqui para falar para vocês. Outro dia, um livro que eu sugeri, uma pessoa que assistiu a live comprou e disse que adorou o livro. Então a gente vai sugerindo outros livros também complementares. Esse livro se chama Mindfulness, O Diário. É de Corinne Sweet, uma americana. E no livro tem várias citações. Ela tem uma citação do livro do Stanley Keleman, que é um terapeuta e escritor, chamado O Corpo de Sua Mente. E a citação diz assim: começa-se a tornar-se alguém ficando-se atento. Olha que interessante. Porque no automatismo, gente, nós somos meio que animais. Nós seguimos o curso, comemos, bebemos, sem prestar atenção, seguimos em frente, cumprimos o dia e não vivemos o dia. Começa-se a ficar-se atento ao ficar de pé, ou com o impulso para ficar de pé. Começa-se a ficar de pé, encontrando-se a própria base, que molda os nossos corpos. Isso ocorre por meio do desenvolvimento de atitudes que nos ajudam a organizar o nosso viver. Olha como é importante essa atenção, mas uma atenção para dentro de nós. Uma atenção que a gente, em vários momentos, nós vamos perdê-la. Eu mesmo me observo, por mais que eu medite, por mais que eu tenha, quantas vezes eu me perco nessa desatenção da vida como um todo. E me vejo, às vezes, sentindo algo que eu não estou totalmente consciente e aquilo se avoluma, e nesse avolumar a gente se desequilibra. Então, que a gente possa receber também dentro de nós esse dente tão importante da chave que os pais entregam para o seu filho, que é o dente da consciência. Essa consciência praticada a miúde vai trazer muito mais bem-estar e nos colocar nessa vida boa. Porque à medida que alguma coisa me ofende, me chateia, me aborrece, me desequilibra, eu posso ter a escolha consciente de me reorganizar através de pensamentos, sentimentos que podem me fazer sentir melhor. E aí ele vai dizendo, o conto continua, ele vai dizendo, os pais vão dizendo para o filho: sim, entendi. O filho responde, na realidade, é estar presente e atento
para escutar a si mesmo e assim não se desviar muito do próprio caminho. Os pais então dizem isso mesmo. O filho se levantou e disse: o anseio de ganhar fez com que eu esquecesse o essencial e eu me traí. Quando nós esquecemos o que é essencial, o que de fato estamos buscando na vida é como uma traição a nós mesmos, a nossa verdade. É como se nós disséssemos não ao que realmente importa e fôssemos cumprindo muitas vezes, e isso ocorre de uma forma gigantesca nos dias de hoje, e cumpríssemos uma regra social ou uma imposição social de felicidade, bem-estar, que nem sempre é nossa, que nem sempre é aquilo que nós de fato desejamos para nós. Então fazer perguntas é uma das maneiras da gente trazer essa consciência, essa atenção para o momento presente. Concentrar-se na respiração é mais uma forma, que sejam 5 minutos inicialmente, que você possa se concentrar, observar o seu corpo, conversar com esse corpo, perceber esse corpo. E algumas pessoas me falam, mas eu não sei meditar, eu não sei fazer isso, eu não sei praticar a plena atenção. Hoje nós temos inúmeras ofertas na internet, aqui no meu canal mesmo, no YouTube, vocês têm uma série de exercícios que propõem essa prática, mas às vezes é só prestar atenção em como o seu corpo está, fazer uma viagem mental sobre cada parte do seu corpo, a começar pelos pés ou a começar pela cabeça, sentindo cada parte, percebendo o lugar das tensões, quantos problemas físicos, seja a coluna vertebral, outras coisas que a gente possa estar sofrendo, são por tensões continuadas no corpo. E sem atenção, sem consciência, eu permito que essa tensão permaneça e aí, de fato, acabo adoecendo. E aí o filho se levantou e disse sobre isso, porque agora ele já está numa outra fase, ele já viveu uma série de experiências, já viveu suas frustrações, suas decepções e retorna à casa dos pais, quando então recebe essas explicações. Os pais então dizem, não precisa ser tão duro consigo mesmo. Replicaram, né? Errar e se perder também fazem parte do jogo da vida. Mas é bom não perseverar muito tempo nos erros, só porque se transformaram em um caminho conhecido. Será mais útil para você recordar que esses 3 recursos estão associados a 3 grandes pecados. Mais na frente no livro ele vai esmiuçar melhor isto. Quais são os pecados? Diante do recurso da verdade, o pecado da falsidade. E veja bem, pecado aqui não tem uma conotação religiosa. Pecado aqui está na origem etimológica da palavra, errar o alvo. O que é o alvo? Aquilo que queremos, aquilo que gostaríamos de estar experimentando e vivendo. Errar o alvo seria aqui o pecado. O pecado da falsidade em contrapartida à verdade, o pecado da covardia em contrapartida ao dente da coragem, e o pecado da inconsciência, quando vamos nos robotizando, nos tornando às vezes muito mais animais do que seres conscientes e repetindo padrões sem ter realmente o domínio sobre a escolha daquilo que estamos fazendo e realizando. Será mais útil para você recordar, como ele diz, esses recursos como pecados. São erros ou desvios em nossa existência, pois fazem com que nos desviemos do alvo ao qual temos que nos dirigir. Cair no pecado da falsidade ou impostura significa fingir ser o que não é e tentar dar à vida aquilo que você não tem, ou seja, funcionar com aquilo que seu personagem ideal acha que é conveniente e adequado. Quantas vezes a gente fica preso num personagem que a gente criou, seja um personagem de sucesso, de felicidade, e que nem sempre é exatamente aquilo que a gente gostaria. E quantas vezes também estamos, de alguma maneira, entregando a nossa vida para alguém, sendo refém emocional de alguém, seja através de uma dependência financeira, seja através de uma dependência emocional, não importa. E a gente perde a chance de estar nesse domínio, de construir uma vida com mais independência e felicidade aqui dentro de nós.
Covardia, por sua vez, é não ser o que você é e não dar à vida o que tem para dar, por medo da rejeição e do ridículo. Muitas vezes a gente tem uma grande ideia, um projeto de vida, algo que você pode fazer, e você desiste. Por quê? Porque as pessoas não vão gostar disso, isso não tem tanto valor. E quantas grandes realizações vêm de coisas muito simples. Ideias que começaram ali no quintal de casa, ou ali no seu quarto, quando você estava ali pensando em alguma coisa, e aquilo, de repente, fluiu, cresceu. Eu me lembro aqui que eu tenho um projeto social chamado Somos Muitos, Somos Um, já há muitos e muitos anos. Esse projeto tem mais de 20 anos. E ele iniciou, eu estava assistindo um documentário sobre um fotógrafo que realizou um trabalho incrível na África, em lugarejos de muita guerra civil, de muito sofrimento, muita fome, muita miséria. E depois eu procurei mais tarde o nome desse repórter fotográfico e não achei, infelizmente. E naquele momento que eu assisti o documentário, aquilo me tocou muito profundamente, porque ele tinha na sua mão a fotografia. Não era nenhuma grande bandeira, não era nenhum grande recurso financeiro, não era uma história política, não era nada disso. Mas aquelas pessoas no documentário, dando seus depoimentos sobre a vida daquela pessoa, me tocou profundamente. Ele morreu assassinado no meio de um daqueles conflitos, e ali os familiares, as pessoas da aldeia, do lugarejo onde ele ficou algum tempo, relatavam coisas incríveis que este homem tinha realizado com as fotos dele. Assim como nós temos um exemplo aqui no Brasil de Sebastião Salgado. Eu já visitei uma exposição dele, por exemplo, chamada Êxodos, simplesmente tocante, emocionante, espetacular, com fotos de refugiados do mundo inteiro. É muito tocante. Então aquilo me tocou de tal maneira que eu pensei, o que seria possível fazer, expressar, colocar no mundo com coragem para que eu pudesse levar alguma coisa para as pessoas, mesmo que fosse super simples. E aí, naquela época, eu trabalhava numa clínica que tinha uma sala de espera muito grande, e eu carregava, era aquelas televisões, gente, de tubo atrás, assim, aquela coisa pesada, carregava a televisão porque eu gostava de passar trechos de filmes, e eu criei o projeto, que eram palestras onde eu pedia quilos de alimento para depois ir na comunidade distribuir esses quilos de alimento. Isso acontece até nos dias de hoje, e levava para as pessoas uma palavra como essa que eu estou fazendo aqui agora, no sentido de estimular uma reflexão que se torne ação na vida das pessoas. Isso foi transformador para mim, mas se naquela época eu não tivesse a coragem de realizar aqueles encontros com as pessoas, nesse primeiro encontro, gente, tinham 5 pessoas. Mais tarde, os encontros ficaram muito mais cheios. Hoje a gente consegue encher um auditório e é muito bacana o resultado, o quanto que as pessoas colaboram, o quanto que as pessoas são capazes de não só levarem para si mesmas uma reflexão, como também colaborar com um alimento, com alguma coisa que eu proponho ali. Então, a coragem é essa contrapartida da covardia, que é pecado no sentido da gente não estar entregando para a vida tudo aquilo que a gente poderia estar entregando de bom, que certamente todos nós temos. Algo que você pode criar, ou algo que pode começar de uma forma muito simplória, mas que também, e pode terminar assim, não importa, aqui a gente não está colocando nenhum padrão do que teria que ser certo, ou maravilhoso, ou espetaculoso, nada disso, nenhuma significância sobre isso, mas simplesmente de avançar naquilo que faz vibrar o seu coração. O que faz vibrar o seu coração? Já se perguntou sobre isso? O que faz sentido para você? O que move dentro de você alguma coisa que é só sua? Você, sem tomar consciência disso, você cai nessa inconsciência e às vezes nessa covardia. A inconsciência de quem você é. E muitas vezes essa inconsciência é atravessada por uma negação de onde você veio, das suas próprias origens. Através de crítica, julgamento. Quantos de nós não criticamos, julgamos nossos pais, avós, ou qualquer outro ancestral? E isso faz com que a gente se desconecte.
Eu tive um projeto durante 8 anos numa escola, esse projeto se chamava Conecte-se a Você. A gente está tão conectado com tantas coisas, e não é conectado, é apenas dando a nossa atenção, doando a nossa atenção para tantas coisas, e por que não doar um pouco dessa atenção para nós mesmos? Quem sou eu nesse momento do agora? Qual a vida que venho traçando para mim mesmo? Claro que nós estamos aqui submetidos a leis, a uma ordem, a uma grande arquitetura divina, que para alguns é Deus, para outras pessoas é a natureza, não importa, mas mesmo diante dessa grandiosidade que nos comanda, nós que estamos aqui girando na crosta de uma bola que gira em torno de si, que gira em torno de um sol, numa galáxia que chega a ser mínima em torno da imensidão do universo, nós estamos aqui podendo ter uma parcela pequenininha de escolha. E o convite da consciência é escolher o que pensar, sentir e fazer no momento do agora. O que pensar, sentir e fazer no momento do agora. Isso já muda uma vida. Isso já traz um componente de saúde completamente diferenciado. Eu trouxe um outro livro também maravilhoso, da Vidyamala Burke, chamado Viva Bem com a Dor e a Doença. Ela foi uma pessoa que passou por uma dor crônica e uma doença muito complexa. E ela usou o mindfulness, a atenção plena, para equilibrar isso. E transformou isso em algo, com coragem, transformou isso a serviço de muitas pessoas. Ela tem uma frase num dos capítulos, no 4º capítulo do livro, lindíssima, que ela diz assim: todo o caminho da atenção plena é este. Não importa o que você esteja fazendo, mantenha-se consciente dele. Entende? Eu tô ali, isso o próprio Zen Budismo já sugere. Tá lavando a louça? Lave a louça. Estando lavando a louça, tá ali, né, fazendo uma atividade física, esteja ali. Quantas vezes eu vejo a pessoa comendo no restaurante ou fazendo uma atividade física e a mente, a mil, e isso é observável. Numa agitação tremenda, sem estar com esta presença. E como é diferente quando nós estamos com alguém na presença. Isso é perceptível por qualquer ser humano. E como as nossas crianças estão sofrendo com a desatenção dos seus pais, completamente absorvidos por uma série de coisas dentro da cabeça que não são esse momento, que não são essa consciência interior e na relação ali com a pessoa. E aí ele vai dizendo: por isso seu reverso é a coragem, a confiança, falando da covardia. E por último, a inconsciência é não perseverar na atitude natural e espontânea de prestar atenção ao seu interior para descobrir a todo momento quem você é e o que realmente tem para dar à vida. Depois de escutar isso, o filho abraçou os pais, agradeceu efusivamente e se dirigiu correndo à porta. Estava com pressa de ir em busca de seus amados filhos, com essas centelhas de humanidade recuperada. Nós estamos aqui, preciso recuperar a nossa imagem, a nossa real imagem, a nossa humanidade. Ao invés de sermos essas pessoas completamente absorvidas. Às vezes eu vejo no elevador do meu prédio onde eu trabalho ou em outros lugares, eu vejo crianças completamente fora do que está aqui presente, ali no tablet, ali no celular, e as pessoas mesmo. Entram e saem pessoas no elevador e todos, cada um com seu celular, absorvidos completamente por um mundo virtual, sem estar aqui. Mas eu tenho coisas a resolver, mas isso é importante. Tem o seu lugar de importância, mas talvez nós estejamos um pouco excessivos nessa desatenção ao que vai dentro de nós. E aí ele vai dizendo, ele estava com pressa, já disse isso, né? Os pais gostariam de lhe explicar mais uma coisa, mas pensaram que a vida tem seus próprios desígnios, que a cada pessoa aprende no seu ritmo e que talvez um dia ele voltaria para buscar o resto do presente do seu aniversário de 18 anos.
O filho pega então esses 3 dentes da chave e entende que tem muito a fazer para transformar aquilo que ficou completamente deteriorado, a relação dele com a esposa, a relação dele com os filhos. Por quê? Porque ele focou muito fortemente na porta do ganhar e acabou que esqueceu que também existe a porta do perder. Esqueceu de trabalhar, de cuidar desse aspecto. Então que a gente possa usar esse pequeno momento aqui do livro, que fala de consciência, para trazer mais consciência para a nossa vida, para que a gente possa realmente trabalhar nisso. Pode ser o mindfulness, onde você senta ali por alguns minutos por dia, pode ser simplesmente quando você entra em contato com a natureza, na contemplação, onde você dá um lugar de uma respiração mais tranquila, onde você experimenta fazer perguntas para si mesmo. Então as perguntas de hoje são essas. Estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? E se não, há alguma possibilidade de enxergar melhor a vida que eu gostaria de viver? Como posso fazer? A começar pelo que estou pensando e sentindo neste momento, como posso fazer para me aproximar desta vida que eu gostaria de viver? Mas a gente pode aprofundar. Esta vida que eu enxergo como uma boa vida, como uma vida boa que eu gostaria de viver, ela é realmente a vida que eu gostaria ou é a vida que a sociedade diz que é boa? É a vida que os meus pais perseguiram e sofreram por ela e na realidade não seria a minha escolha, a minha opção? Que vida é essa que me daria? O que estaria acontecendo na vida para eu entender que a minha vida é boa? Para pensar, o que teria que estar acontecendo na sua vida agora para você dizer assim, olha, eu tenho uma boa vida. Então tudo isso é consciência. Essas perguntas, elas vão diretamente ao nosso inconsciente, elas pescam o que de fato estamos sentindo. Converse com o seu corpo, por exemplo. Hoje, como está o meu corpo hoje? Com o que eu comi, com o que eu dormi, com o que eu fiz, com o movimento que eu realizei, como o meu corpo se sentiu hoje? Bem? E se não, o que é preciso fazer para que este corpo esteja mais alinhado com aquilo que me faz bem? São escolhas. E se eu não tiver essa consciência, eu sou vítima da inconsciência. Eu sou vitimada, sou pela uma inconsciência do que realmente importa. Mas eu posso também olhar para o campo das minhas emoções, das minhas relações, por exemplo. Essas pessoas com as quais eu convivo, que muitas pessoas às vezes se queixam, estão na queixa das pessoas, do seu convívio. Essas pessoas com as quais eu convivo, elas são em alguma instância escolha. O que é possível fazer da minha parte para trabalhar, melhorar, enriquecer, harmonizar essas relações com essas pessoas. Porque às vezes eu ouço, quando eu faço essas perguntas, eu ouço as pessoas dizendo que não tem jeito, que não vai mudar, e talvez a gente não tenha mesmo que esperar, não ter nenhuma expectativa em relação à mudança do outro. Mas eu tenho absoluta certeza que na dinâmica da vida, na dinâmica das relações, quando eu me transformo, o que está em torno se transforma também. A Giovana está dizendo aqui, uma boa reflexão. O que me falta para ser feliz? Olha que ótimo, Giovana. O que me falta para ser feliz? Eu preciso fazer essa pergunta. Existe alguma coisa que está faltando na minha vida hoje para que eu seja feliz? E isso que eu acabei de pensar é possível, porque às vezes nós ficamos presos em faltas que não são possíveis de mudança, não são passíveis de mudança. Então olha que linda a oração da serenidade, que eu vivo citando aqui e gostaria de citar mais uma vez. Mudar aquilo que é possível mudar, aceitar, compreender, concordar com aquilo que eu não posso mudar e perceber a diferença. Discernir o que eu posso e o que eu não posso mudar. Porque às vezes eu fico batendo, sofrendo, chorando, tornando a minha vida com pouquíssima qualidade, desejando algo que não é possível mudar. Uma perda de um ente querido, uma situação que imediatamente financeira não pode ser modificada, mas ao longo do tempo sim. Um afastamento de uma pessoa por uma separação,
por exemplo, de um casal, ou um filho que foi morar longe. Coisas que não é possível, não existe algo que eu possa fazer para modificar. Mas o que é possível modificar, e aí eu vou focar principalmente no nosso interior, nos nossos pensamentos e sentimentos, podemos tudo. Podemos tudo. Mesmo diante das situações mais difíceis. E eu tenho muitos exemplos a respeito disso, de pessoas e de mim mesma. Diante de situações muitíssimo difíceis, eu ainda tenho uma parcela de escolha do que pensar e sentir. Eu posso, como a psicologia positiva sugere, interpretar de uma maneira harmoniosa, tranquila, aquilo que acontece. Como, por exemplo, entendendo a vida como a vida é. A vida não é favorecimento o tempo todo. A vida é um desafio. A vida do adulto, vamos colocar assim, na maioria, muitas crianças já sofrem desde muito cedo, mas a vida do adulto é um desafio desse trabalho interno e externo pela conquista daquilo que seria o bem-estar, a alegria, a felicidade e tudo mais. Mas isso, a gente tem que sair dessa ilusão, e é uma grande ilusão da atualidade, e a gente paga caro por essa ilusão, de que existe uma vida perfeita, existe um caminho que vai nos levar para uma vida perfeita. Existe a vida como a vida é. E concordar com isso é nadar com o fluxo, é surfar nesta onda de compreensão de que às vezes eu vou me decepcionar, às vezes eu vou me chatear, mas o grande poder da atenção, da consciência, é que eu posso escolher não permanecer chateado, não permanecer decepcionado, não permanecer frustrado. E aí eu vou criando espaços de realização para mim. Se não deu aqui, pode dar em outro lugar. Se não deu com esta pessoa, eu posso criar possibilidades de amizade ou mesmo em relação ao trabalho, outras possibilidades. Todos os limites vêm de nós mesmos. A realidade é essa. Está dizendo aqui, a Garani, matar um leão por dia, porque se não matarmos, amanhã serão 2. Ótimo. Ótimo, querida. Né? Então, e matar um leão por dia, não precisa, vou aproveitar aqui e dizer isso, matar um leão por dia não precisa ser infeliz, não precisa ser uma luta em glória. Eu posso entender que essa luta é a minha energia de vida em ação. Então tudo é uma forma de ler, uma forma de interpretar. E com consciência eu posso fazer esta filtragem. Sem consciência eu sucumbo àquilo que muitas pessoas falam. Às vezes quando a gente conta uma história que não foi muito boa na nossa vida, vem alguém e comenta assim, nossa, que coisa triste, que tragédia. E a gente embarca nisso. Então, até no momento em que a gente conta uma história das nossas vidas, por que não contar isso de um ponto de vista do crescimento, do aprendizado, daquilo que nos acrescentou, de quem nós nos tornamos a partir daquela história? Porque muitos de nós que passamos situações muito difíceis, nos tornamos pessoas muitíssimo melhores, mais fortes, mais corajosas, mais destemidas. Olha que incrível! Então, a atenção plena, que é essa consciência, de quem nós somos, do que queremos, do que estamos escolhendo, olhar para a nossa história não com lamentação daquilo que foi desagradável, terrível, mas olhar para a nossa vida amealhando, trazendo as pérolas do conhecimento, as pérolas do aprendizado, de toda a experiência. Isso nos transforma. Então eu vou ficar por aqui hoje, só uma pílulazinha para a gente refletir e ficar com essas perguntas. Como seria a vida ideal? Trazer essa consciência para o dia de hoje. Como seria o resto do domingo de hoje ideal? A partir de mim, não é o que vai acontecer a mim, é o que eu vou fazer acontecer. Entende que é totalmente diferente? Eu gostaria... Isso é muito infantil, é a criança no Natal esperando... Isso, Denise, é isso mesmo, as dificuldades nos burila a alma, transforma, trabalha a nossa alma. A gente, ao invés de esperar que chegue aqui alguma coisa de fora para dentro, que eu possa trabalhar para trazer alguma coisa de dentro para fora.
E aí a vida fica muito mais rica e muito mais consciente também. Então que essa consciência da vida ideal para você venha com mais força nesse finalzinho de domingo. Quem sabe amanhã, quando você acordar, você pode despertar e escolher mais pensamentos, sentimentos, ações do seu dia com mais consciência. Um beijo em todas vocês, queridas, agradeço muito. Quem não assistiu tudo, volta lá e assiste, vai ficar aqui gravadinho e vai para o YouTube também, caso vocês queiram. E a gente vai continuar lendo e refletindo o livro A Chave para uma Boa Vida, do João Garriga. O conto já está acabando, depois eu vou ficar mais livre, sem leitura, só batendo um papo com vocês. Beijo no coração de todos.